Queridas amigas, queridos amigos, mais uma vez aqui, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos proteja nesse feriadão comprido, né? 6 dias, é raro a gente ver um feriado assim. Hoje, chovendo, eu pensei que nem ia dar ninguém. Mas, como nós estamos aqui firmes e fortes, nós queremos também desejar firmeza e fortaleza através das palavras que a gente vai aqui transmitir ou irradiar conforme o tema da noite que a casa nos ofereceu, que é justamente a respeito do dia de hoje, que é a Páscoa. Ou, se nós pudermos falar literalmente o tema, a Páscoa na visão espírita. Naturalmente que a gente sabe que existem algumas diferenças entre a maneira como a gente conhece a Páscoa e os nossos irmãos de outras religiões a conhecem também. Embora nós estejamos aí inseridos numa comunidade, até numa cultura que de nascença professa essa data comemorativa, essa data memorial, quando a gente adentra, ou mesmo vindo desde o nascimento de lar espírita, nós reconhecemos que existe ali umas peculiaridades em relação aos nossos amigos e aos nossos amigos que curtem, vamos dizer assim, sentem a data, porém não da mesma forma que nós. Ainda que a gente veja lá o coelhinho da Páscoa, os ovos, o chocolate e tudo mais, naquela festiva, que nós também fazemos parte, ainda que nós vejamos os nossos irmãos compartilhando de uma semana chamada Santa, que cada vez mais vai se intensificando à medida que chega o fim de semana, e cada dia representa ali um ponto ou uma passagem do percurso de Jesus sobre a Terra, nós vamos vendo que a Páscoa para nós não é um dia certo no calendário, até porque na nossa religião nós não temos liturgia. Então, se nós não temos liturgia, nós não temos também calendário litúrgico. Logo, para nós não existe Páscoa, literalmente, se considerarmos o calendário. Todavia, a Páscoa para nós existe todos os dias, se nós pararmos para considerar o seu significado. E é aí que entra a beleza da doutrina espírita. Ela deixa de dizer que a Páscoa é no dia tal, que sempre é uma data móvel, então ano passado foi numa data, esse ano noutra, ano que vem noutra. Nós nunca diremos que a Páscoa será só naquele dia para nós, porque a Páscoa será, pelo menos tentaremos que ela seja todos os dias do ano em nossa vida. E aí que a gente vai precisar entender como é que a gente faz para ser uma Páscoa diária. Porque comer chocolate todo dia enjoa. E esse coelhinho vai cansar de trabalhar. Jesus morrendo e ressuscitando dia após dia também não combina muito. Fica uma coisa muito mórbida. Entretanto, nós temos que voltar um pouco antes daquele dia considerado o dia da ressurreição e entender o que se deu, o que se passou, para que nós então pudéssemos considerar o dia da ressurreição como o ápice da mensagem do Cristo na Terra. Como o ápice da mensagem. Porque vejam só, o próprio Evangelho nos ensina, e hoje a psicologia é muito farta no seu instrumental a respeito desse modo de pensar, que a cada dia basta o seu próprio mal. Isso nós já conhecemos das Escrituras e os terapeutas também sabem que isso é uma grande verdade. Aquele que não considera somente os limites do dia para o seu sofrimento, que não há criatura que passe por essa terra sem sofrer, e aumente esse sofrimento para o passado e para o futuro, especialmente considerando o futuro, ele sofre ou começa a sofrer por antecipação. Jesus, quando dizia cada dia basta o seu próprio mal, certamente dizia uma coisa que os seus discípulos não conseguiam apreender de todo. Porque imaginemos-nos nos locais que eles estavam, no lugar de cada um, naquele dia fatídico em que ele foi pregado na cruz. O Mestre, nosso caminho, verdade e vida, nosso consolo, nosso todo na terra e nosso tudo, está pregado na cruz. E a cada dia basta o seu próprio mal.
que fica parecendo? Que é um dia que não tem fim. É um dia infindável, interminável. Não precisa nem se preocupar com o amanhã, porque se nós abraçamos a mensagem dele, com ele nós morremos juntos. Ali, toda a esperança que nós tínhamos de qualquer transformação na terra em reino de Deus, em melhoria do homem, absorção da mensagem dele para que essa terra fosse algo mais alegre, mais feliz, mais otimista, ali parecia tudo exterminado. Tanto que quando a gente vai ali tateando pelo Evangelho, especialmente o capítulo 28 de Mateus, 22 de Lucas, 18 a 22 de João, 18 a 21 de João, nós vamos percebendo esse clima mental, esse clima emocional naqueles que o seguiam. Como, por exemplo, não se lembrar de Pedro, que ali, meio que envolvido junto com a população, nega Jesus 3 vezes. Onde todos os homens, seus seguidores, que naquele momento só estavam praticamente as mulheres aos pés da cruz, chorando o mestre que nela estava pregado. Mas, ali como houve morte, houve então luto. E luto é sempre um processo muito doloroso, que sozinho ninguém passa. Vem então o dia seguinte. E o dia seguinte costuma ser mais pesado ainda do que o dia da situação, do momento, do fenômeno. Mas ninguém esperava pelo terceiro dia. Ninguém imaginava que no terceiro dia, ao chegarem as mulheres, ainda de madrugada, o sol começando a raiar, ao frequentar o seu túmulo, a porta estava aberta. Mas não era uma porta qualquer, como essas que a gente tranca a chave e coloca a chave no bolso. Era uma baita de uma pedra que estava ali cercando a passagem da gruta em que foi colocado o seu corpo. Porque ele recebeu um sepultamento de rico, de soberano. Pelo menos isso ele teve direito, porque aqueles seus amigos que detinham capacidade financeira lhe ofertaram. Sabe-se lá se José de Arimateia, Nicodemos, enfim, quem. Mas o fato é que ali o seu corpo foi guardado. Porque só quem tinha dinheiro realmente é que poderia fazer o sepultamento daquele jeito. Colocando linho, colocando ervas, colocando tudo aquilo quanto ele recebeu. Mas chegando ali e todos pensando que encontrariam a porta fechada, a pedra cercando, qual não foi a surpresa quando encontraram a porta aberta? A pedra havia sido deslocada e o túmulo estava vazio. Ora, como é que pode? A primeira coisa que vem à nossa mente é que roubaram o corpo do mestre. Então, aqui a gente faz um pequeno adendo, uma licença para que a gente possa ler e recordar nas palavras do evangelista João, porque após Madalena ver e voltar e chamar os homens, estava ela, Madalena, estava Maria, mãe de João Marcos, estava Joana de Cusa, e voltando Madalena e chamando os homens, vai Pedro e João ver pelos próprios olhos que o corpo do mestre não estava ali. Estava começando a surgirem as dúvidas a respeito do que poderia ter acontecido com o corpo. Mas até então ninguém falava em ressurreição. Ressurreição não, porque muitas vezes ficou explícito que Jesus falava a respeito disso e eles não entendiam. Não estava claro na cabeça deles que isso era possível. Coisa que também hoje a doutrina nos explica que o que ressurgiu não foi o corpo físico, mas foi o seu corpo espiritual, materializado. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava. Quando a gente ouve no Evangelho de João o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo muito amado, é João falando dele mesmo. Ele se considerava assim. E disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro. Então eles mesmos, vejam, não perceberam, não deduziram aquilo que, em geral, seria considerado sobrenatural. Como pode um morto voltar à vida? Embora eles mesmos já tinham visto Lázaro voltar à vida. E ainda assim não capacitaram que Jesus podia fazer o mesmo com seu próprio corpo. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram.
Então Pedro saiu com o outro discípulo, que é João, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Certamente porque João era bem mais novo do que Pedro. Pedro dos 12 era o mais velho, João era o mais novo. E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. O que também, quando a gente vai estudar as profundezas da Escritura, a gente descobre que ali há um significado. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Olha, a coisa já está começando a mudar. E viu e creu. Então João já captou a mensagem, que não tinha sido um furto do corpo, mas algo além disso. Deve ter passado pela memória dele, que Jesus algum dia disse que além da morte existe a vida, que a morte, na verdade, como nós a sentimos, como nós a tememos, ela não existe. Existe o medo da morte, existe o pânico a respeito dela, ela como um tabu na nossa sociedade, mas ainda, apesar de tudo, apesar das mudanças que ela faz conosco, que nós fazemos com ela, o que vence, o que segue, o que continua, o que persiste é sempre a vida. A vitória é da vida, sempre, porque a vitória é do Espírito, e o Espírito vive sempre, com o corpo ou sem o corpo físico. Viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus. Um à cabeceira, outro aos pés. Então, neste momento, Maria Madalena vê 2 anjos, 2 espíritos luminosos, ali assentados, onde estava o corpo de Jesus. Um onde ficava a cabeça de Jesus e onde o outro ficava os seus pés. E disseram-lhes: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Até então, na mente deles, Jesus havia sido raptado pelos judeus. Talvez porque pensavam assim que os judeus tirariam toda a possibilidade de cultuar um local em que ele fosse sepultado, fazer dos seus restos mortais relíquias, algo do tipo, e realmente a hipótese mais lógica, se nós não considerarmos o que até então para nós parece além do natural, ou seja, sobrenatural. E ela lhes disse então: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não sabia que era Jesus. Viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Por quê? Porque Jesus estava diferente. Se ele estava agora apresentando-se em corpo espiritual, o que depois a gente aprende estudando a doutrina, chamado perispírito, apresentando ali o formato do seu espírito, o seu invólucro ali, a sua embalagem que nós temos, que nos dá uma forma. Essa forma é radiante, luminosa, porque Jesus é um espírito de luz. Então ele estava irreconhecível em relação àquilo que eles viam até então, quando aconteceu a sua crucificação. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando, que era o hortelão, que é o que cuida ali do jardim, do sepulcro, da gruta, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Se fosse ali o cuidador, o jardineiro, ele não sabia o nome dela. Só Jesus sabia o nome dela. Então, quando ele disse, ela automaticamente percebeu que era o mestre ressurrecto, o mestre ressurgindo. Os Espíritos dizem para nós, através da doutrina, que ressurreição significa ressurgimento. Nós poderíamos dizer que também é um renascimento,
Mas ressurgimento parece que cai melhor e nos ajuda a entender mais prática, de uma forma mais prática na nossa vida ou no nosso cotidiano, o simbolismo dessa ressurreição ou dessa Páscoa. Porque a palavra Páscoa em si não surgiu aqui. Ela surgiu milhares de anos antes, quando a gente vai visitar o livro do Êxodo, lá no Antigo Testamento, e descobrir que a Páscoa, ou Pesach, que é a festa da passagem, está associada quando os israelitas saem do jugo do faraó do Egito e vão para a sua terra prometida. Mas como eles estavam escravizados por aquele povo do faraó, foi preciso muita trama, muita coisa, até que então conseguissem se libertar. É de onde, por exemplo, surgem as pragas, surgem ali a necessidade de abater os cordeiros, passar o sangue na porta, e os primogênitos daquele povo do Egito, todos foram eliminados, menos os dos israelitas, de onde eles recebem a libertação e vão naquela saga voltar para a terra de Israel. O Pesach, a Páscoa que eles comemoravam e que coincidiu naqueles dias em que Jesus estava em Jerusalém, porque foi justamente para isso que eles foram para Jerusalém, ele e seus discípulos naquela semana, para passar a festa ali no templo, coincidiu, meio que intercalou com uma nova Páscoa. Agora o cordeiro é outro. Aqueles cordeiros que foram imolados no Egito, para que os primogênitos dos israelitas não fossem mortos, e então pudessem, libertos, voltar para a sua terra, a terra prometida, a terra de Abraão, agora dava lugar a um que se imolava na cruz, no Calvário, para mostrar para todos que a vida ainda continua, que a vida ainda persiste, mas não a vida do corpo físico. Não porque essa tem limite, porque ela é matéria, e matéria é perecível. Então, mais cedo ou mais tarde, aquilo que é perecível apresenta-se com um fim. Então, considerando a nossa etapa carnal, nós, nesse contexto, temos que falar que existe uma finitude. Pontos que são dolorosos em nossas vidas. Por exemplo, a separação das pessoas amadas, e a nossa própria morte, que mais cedo ou mais tarde ela chega. Que seja mais tarde, se possível, mais tarde possível para nós todos e daqueles que nós amamos. Mas que é inevitável, é. Tanto que a gente costuma dizer que a morte é a coisa mais democrática que existe, porque todo mundo vai ter a sua. É aquela coisa que ninguém briga, porque todo mundo sabe que a sua já está reservada. Mas, para sair desse clima que muitas vezes na nossa crosta planetária é vista de maneira tristonha, macabra, sofrida, mais sofrida que a própria vida, talvez, vem Jesus e nos balsamiza e irradia com uma esperança que até então era inimaginável. Era inimaginável. Pensa no sabor que é a alegria que se tem de um ser ou de um povo que foi escravizado de sol a sol numa terra estranha, com um povo estrangeiro, e de repente recebe a sua alforria, o seu alvará de soltura e volta para casa. Existe coisa melhor que voltar para casa? Não existe. Para aquilo que nós consideramos lá, para o nosso local, que nós consideramos sagrado. O que é um local sagrado na face da terra? Todo local é sagrado desde que nós estejamos nele. Isso é um local sagrado. Onde você estiver, aquele local é sagrado. Isso é um local sagrado. Eu não posso pensar que o local sagrado é lá naquele templo na esquina, é ali naquela escola, naquele quarteirão do lado de lá, é naquele hospital onde tem médicos devotados demonstrando suas vocações, é os trabalhadores do campo da justiça, do campo da educação, enfim. Não. Também, mas não só. Todo local é sagrado desde que eu esteja nele. Ou seja, eu preciso fazer daquele local um local sagrado. Eu preciso levar o sagrado para onde eu estiver. Porque essa é também etapa do entendimento da mensagem da ressurreição. Que a vida é mais sagrada até que a morte. Que a morte é simplesmente uma passagem, uma transição. Que ainda que a gente chore, que sinta dor, que é inevitável, o dia sempre raia novamente.
O futuro está aberto a nós todos, como dizem os Espíritos. E por isso, por mais que a tristeza, a solidão, o abatimento nos encontre, vem depois, numa alvorada espiritual, o sabor da vitória, da conquista da terra prometida, que agora nós chamamos de reino dos céus, ou reino de Deus. E que Jesus demonstra muito bem para nós que, para além do Calvário, que representava o Egito, para além da cruz, que representava o deserto que eles tiveram que cruzar, chega a terra prometida, que agora é para nós o sepulcro vazio. O sepulcro vazio é o corpo espiritual reluzente, iluminado, radioso, mostrando que a vida persiste, que a vida perdura, que a morte não dura, embora ela aconteça. Olhando assim, aí nós conseguimos perceber que mais do que uma data que a gente rememora, que a gente comemora, que a gente respeita, mais do que um ritual que os nossos irmãos e as nossas irmãs de outras fés têm com todo respeito professado e nós com todo respeito aceitamos, a Páscoa é um convite, é mais que uma data, é um convite a uma postura mental para considerar a vida como a prioridade sempre. Como prioridade sempre. E aí, quando as coisas pesarem na minha vida, quando os dias estiverem mais tristes e nós estivermos em clima de morte, literalmente, pensando em destruição, pensando em tristeza, em aniquilação, pensando em tudo aquilo que não nos faz bem e caminha as nossas energias para o lado negativo, a gente se recorda de Jesus, que Ele venceu a morte, que a grande lição foi a vida sobrepor-se à morte. Logo, nós também podemos. Se vós podeis fazer, eu posso fazer, e vós podeis muito mais. Vós podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. A Páscoa, então, começa a se tornar uma atitude mental, uma postura para que a gente reequilibre as nossas emoções e traga mais cor aos nossos olhos, para que a gente veja um mundo de uma ótica diferente. Muitas vezes, nesse clima caótico em que nós nos encontramos, em que a guerra acaba se tornando uma coisa normal e nós nunca deveremos considerar a guerra como uma coisa normal, a morte como solução para qualquer coisa que esteja lhe provocando problemas, a morte também nunca vai ser solução para nada. E ainda que todos esses debates que parecem tão atrasados, tão tacanhos, tão ainda primitivos, voltem à tona e pareçam querer obter local de defesa, nós vamos considerar que nós temos ferramentas muito mais avançadas agora já nessa altura, que solucionam sem causar sofrimento e que trazem resultado de maneira muito mais prática, mais ágil, mais eficaz. É o que Paulo de Tarso, por exemplo, chamava, que é a nossa aproximação de glória em glória para o alto, para a nossa evolução, para a nossa elevação. E tanto na sua carta aos Romanos quanto aos Colossenses, nós vamos ver que já naquela época ele entendia muito bem a, vamos chamar assim, a psicologia da ressurreição. Essa postura de vida em relação aos momentos tristes. Porque voltemos mais uma vez àquela semana. Tortura, prisão, morte, injúrias, calúnias, um processo totalmente irracional em que ele foi ali colocado como um crucificado simplesmente por se dizer filho de Deus. Aquela massa revoltosa e alucinada lhe colocando numa situação que era justamente a oposta da qual ele merecia. E, ao mesmo tempo, imaginando os seus discípulos, que sem um mestre totalmente vazios por dentro, preocupados, tristes, como realmente estavam. E depois, os próprios atos dos apóstolos vão demonstrar isso. Quando eles voltam para Galileia e voltam a pescar, então Jesus aparece para eles, lá enquanto eles estão pescando no mar de Genezaré, que é praticamente a última passagem do Evangelho de João. Jesus volta sempre. Jesus volta sempre. Então, outra questão da Páscoa é considerar que é Jesus sempre presente,
Se ele ressurgiu, se a morte não venceu, quer dizer que ele continua vivo. É sentir Jesus vivo todos os dias. Não uma vez no ano só. Nasceu, renasceu, ressurgiu. Não. É todos os dias. É considerar um Jesus vivo e estuante do nosso lado. É um Jesus que nos escuta, porque se ele está vivo, ele nos escuta. Então o que você fala para ele, ele sabe. Ele escuta, ele é vivo. Ele existe. E ele é o Espírito mais perfeito que já passou por essa terra. O tipo mais perfeito, o modelo e o guia. Ora, considerando que ele é o tipo mais perfeito que passou por essa terra, será que é do caráter de Jesus escutar os nossos pensamentos e ignorá-los? Não faz sentido. Isso é muito baixo ainda, muito reles ainda, para ser compatível com a sua personalidade. Não. Ele sabe de tudo. Ele sabe o nosso nome e sobrenome. Nós poderíamos dizer com segurança que nós só estamos encarnados nessa terra porque Ele permitiu, porque Ele permite, porque Ele nos dirige, porque sendo Ele o governador do planeta, que tipo de governador seria esse que não sabe quem é que Ele está governando? Então Ele tem ciência de um por um e naturalmente Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração. Daí então os Espíritos sempre nos trazerem a imagem de Jesus à nossa mente, para nós recordarmos que a visão dele em relação à doutrina é muito mais rica e muito mais prática do que em geral nós estamos acostumados a perceber. Aquele que um dia padeceu na cruz e depois ressurgiu de maneira duvidosa para as mentes daqueles que o viram, 2000 anos depois ainda continua forte e trabalhando para o projeto de futuro dessa terra, que é a terra de regeneração. Quando a gente para pensar e olhar assim, no miolinho do mundo, num local tão pequeno, no meio do deserto, ali na beira do lago de Genezaré, do Mar da Galileia, surge um homem, filho de um carpinteiro e de uma mulher, como tantas outras, que sofriam preconceito só por serem mulher, porque era uma sociedade muito patriarcal e muito machista. Muitos anos da vida dele, nós não temos conhecimento, nós não sabemos o que ele fez. Os chamados anos perdidos ou anos ocultos de Jesus. Só 3 anos de ministério público. 3 anos em que ele saiu ministrando, não andou muito longe. Com toda certeza, nós que aqui estamos, andamos muito mais que ele, no tempo em que ele esteve encarnado aqui. Nós já fomos muito mais longe de carro, de avião, qualquer coisa que seja, do que ele naquele tempo na Galileia. O mais longe que ele foi era ali na região do Líbano, Tiro, Sidom, não mais que isso. Para o sul, Judéia, Jerusalém. E ainda assim, sendo crucificado no meio de 2 ladrões, mais uma crucificação, como tantas que aconteciam naquele tempo, a sua mensagem se espraiou de tal maneira que conseguiu dividir o calendário em 2, antes de Cristo e depois de Cristo. Uma mensagem tão poderosa que fez com que vários países surgissem em nome dele. É fato, sim, infelizmente, que muitas guerras também surgiram em nome dele. Muitas pessoas mataram e matam em nome dele porque não o entendem e não o entenderam. Mas quanto a terra transformou-se a partir do código moral que ele trouxe? De alguém que era um carpinteiro, um filho de carpinteiro, um tecton, como a gente chama nas Escrituras, lá num subúrbio do maior império de todos os tempos que existiu nessa terra, que era o Império Romano. Ora, só por isso a gente vê que não era uma mensagem qualquer surgindo, que não era mais um filósofo, mais um revoltado, mais um revolucionário, não. Era algo muito mais potente, muito mais trabalhador, uma mensagem totalmente atípica, que ainda que seus emissários anteriores tivessem trazido parte,
ainda não era a integralidade. Fosse um Siddhartha Gautama chamado Buda no Oriente, fosse um Confúcio na China, fosse um Sócrates, um Platão na Grécia, ainda não tinham trago toda a complexidade, ou a completude, se assim a gente pode chamar, do que é adotar o reino de Deus como filosofia de vida. Do que é sentir isso na prática e vivenciar. Não é sair falando à torta e à direita, olha, eu estou vivendo o reino de Deus, ou estou buscando o reino de Deus. Isso pode talvez ser para nós uma alavanca àquilo que nós queremos buscar. Mas é saber entender o que significa isso nas mensagens que nós comunicamos virtualmente, nas relações que nós temos diariamente e especialmente, talvez, nos nossos momentos da gente com a gente mesmo, nos nossos momentos de introspecção. Porque Jesus sempre deixou muito claro que o convite dele é individual. Ele passa naquela casa, ele convida cada um, mas fica do critério de cada um, da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, dos avós, cada um, segui-lo. E como segui-lo? O quanto abraçá-lo? Por quanto nós entendemos pela sua mensagem. Então, lá em Colossenses, Paulo vai dizer assim, no capítulo 3, Colossenses é bem curtinho, uma carta praticamente a mais curta, 4 capítulos só, das cartas de Paulo. E no capítulo 3, os 4 primeiros versículos, é como se Paulo nos ensinasse agora a vermos o mundo a partir da ótica de um adepto do ressuscitado. Jesus ressuscitou. A vida venceu a morte. Logo, nós somos seguidores da vida. Nós somos aqueles que creem na vida como solução, como opção, como alternativa, como salvação. E ele diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Olhando assim de início, parece que é um pouco complicado de entender. Talvez pelas palavras que ele usasse na época e agora as chaves que nós temos com a doutrina para compreender melhor o que ele quer dizer. O que ele aponta aqui para nós, inicialmente, é uma mudança de rumo na nossa visão mental, ou na nossa visão espiritual, digamos. Ele pede que a gente erga os olhos, erga a nossa forma de pensar. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Porque agora, com a mensagem do Cristo, nós percebemos que se o Espírito vai além do corpo físico, é o Espírito que é a prioridade e não o corpo físico. Se o corpo físico, em determinado momento, finaliza, mas algo continua, significa que isso aqui não é eterno, mas isso aqui é. Então, o que eu devo valorizar mais? O que eu devo dar mais atenção? Aquilo que mais cedo ou mais tarde não vai existir mais ou aquilo que vai sempre existir? Aquilo que vai sempre existir. Então, Jesus vai nos chamando às escolhas com consciência, com sensatez. As escolhas elevadas, a vida superior, como chamava Leon Denis, mas que não é simplesmente ficar somente de mãos postas olhando para os céus. Porque esse acima está aqui dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós, está dentro de vós. Ele não vem com aparências exteriores. Aquele que diz está ali, está acolá, é mentira. No versículo 21 do capítulo 17 do Evangelho de Lucas está muito claro. O reino de Deus está dentro de nós. Então, quando falamos acima, abaixo, é tudo aqui. São as maneiras de ver o mundo. O mundo não é visto da mesma forma por nós todos. Isso, por mais que seja óbvio,
não é muito facilmente lembrado, porque cada um vê o mundo com o humor que tem naquele momento, com a bagagem experiencial que carregou até aqui, com as experiências que tem passado. Então, se a pessoa vem passando por um processo depressivo, ela vai olhar o mundo todo preto e branco, cinza. Muito triste, muito desanimado, com todo aquele sofrimento psíquico que o estado depressivo traz. Até então que ela busca socorro, que ela é socorrida, ela começa a fazer a psicoterapia, dependendo de qual estágio esteja, começa a fazer também o tratamento psiquiátrico e ali consumir a medicação para que haja regulação neuropsíquica, e aí as cores vão voltando. E ela vai enxergando o mesmo mundo que ela via preto e branco, agora colorido. Assim é o convite de Paulo para nós, como adeptos do ressuscitado. É olhar o mesmo mundo, agora não pelos olhos da morte, daquela morte da chamada sexta-feira, mas com a vida que ressurgiu no domingo. Porque aí vai representar para nós que tudo tem solução. Que fim, simplesmente finalizar, não significa resolver. Não significa. Quantos de nós utilizamos talvez essa estratégia de postergar, de procrastinar, dizendo para si mesmo, amanhã eu resolvo, depois da manhã eu resolvo, e a gente vai deixando, chega o amanhã, não resolve, chega depois da manhã, não resolve, porque na verdade a gente não vai resolver. A gente quer que as coisas se resolvam sozinhas, por si só. O que a gente quer, na verdade, é que o amanhã chegue e a coisa, então, se apresente para nós resolvida. Mas para ela estar resolvida, alguém terá que resolvê-la para nós. E aí nós vamos procrastinando, porque não vai aparecendo ninguém quem faça aquilo que cabe a nós mesmos fazer. Até que chega um dia, então, que nós somos convocados a arregaçar as mangas e colocar mãos às obras e fazer aquilo que era intransferível, que só a nós cabia. E aí a gente olha para cima, porque ninguém podia erguer o nosso rosto. Porque talvez se erguessem o nosso rosto, nós ainda não estávamos com os olhos preparados para ver o que vinha pela frente, o que alcançaria a nossa visão. Não pode ser violentado, não pode ser forçado. Tem que partir de cada um. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu estilo de sentir o Cristo, de chamar por Ele, de percebê-lo em sua vida e transmiti-lo àqueles com os quais convive diariamente. Então, a Páscoa, através de cada um, ela vai adotando características singulares, características que são de cada um. Cada um de nós transmite vida conforme entende a vida. Quanto nós aprendemos de vida quando a gente vê o homem do campo, plantando, semeando, e chove, faz sol, vem geada, vem granizo, e ele está ali, com uma fé que é um dos tipos encarnados que mais tem fé na face da terra. Porque vem a geada, queima o café todo, mas ele fala, vamos seguir. Ano que vem, se Deus quiser, não vai dar de novo. Vamos continuar. Olha que fé. Mas é uma fé de relacionamento com a natureza, de compreensão do que é natural. Ele não lança para o sobrenatural aquilo que ele tem como expectativa. Não, porque ele sabe que tudo é natural. Se está dentro da criação divina, é natural. É o comum, é o certo, é o adequado. Não existe o sobrenatural, existe o natural. O que pode existir, talvez, coisas que a gente ainda não entenda muito bem. E ele ali dominando a terra, o arado, o defensivo, a sementeira, tendo a paciência do tempo, planta, cultiva, cuida, e quando a natureza está pronta, ela faz o parto. O homem da terra vai, fecunda a terra fica grávida, gesta aquela semente, passa-se um tempo e os dois têm ali o fruto da parceria, que é a safra. É um relacionamento, por isso dá certo.
O ser humano adoece quando ele não sabe se relacionar com a natureza. Por isso, muitas vezes nós encontramos, na atualidade, muitos comportamentos doentios em cada um de nós, porque algo ali naquele ponto está desconectado do natural. Nós não estamos relacionando mais com o natural, estamos relacionando com o artificial. Olha o que Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, da crosta, da matéria. É isso que ele quer dizer, terra. Logo, se eu inverto as prioridades, o pensamento, as ideias, eu começo a relacionar com o transitório, dando valor de eterno a ele. E aí eu me esqueço de olhar para cima. Eu começo tanto a olhar para as telas que eu esqueço talvez de olhar para dentro do meu coração. Eu esqueço de olhar para o coração de quem está junto comigo. E às vezes a morte está passeando ao meu redor no clima não de finalização da vida física, mas de tristeza, de solidão, de desânimo, de apatia, de frustração. E eu não estou levando vida. Não estou levando a Páscoa. Não estou comendo a Páscoa com aqueles que deveriam estar ali comungando comigo. Porque antes da ressurreição, antes da crucificação, antes do Calvário, nós tivemos a chamada última ceia. Jesus com seus discípulos comeram a Páscoa. Ali na festa dos pães ázimos, que vai também nos dias do Pessach, juntos fizeram a última alimentação. Lembram que ele diz: tomai e comei é meu corpo e meu sangue que dou, fazer isto em memória de mim. E o seu corpo e o seu sangue hoje, relembrados nas suas ações, na sua vida, nas suas lições, vai por nós muitas vezes colocado como subnutrição, deixado de lado em relação às coisas da terra, e nós perdemos muito só de não olhar para cima. A ressurreição está sempre em cima. O ressurgir está sempre além do horizonte do qual nós estamos acostumados a ver. Se eu quero ver o sol nascendo, eu preciso olhar para cima. Eu tenho que abrir a janela. Eu tenho que sair porta fora. Eu preciso buscar o horizonte. Mas se a noite chegou, eu preciso ver a lua e eu quero ver as estrelas, eu também tenho que olhar para cima. E se eu ficar somente aqui, eu perco muito daquilo que está em meu derredor para a lição, para a transmissão do que é o verdadeiro viver. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele podia muito bem ter dito isso para Madalena naquele dia em que ela, olhando para trás, quando ele diz Maria, e ela olha Rabone, ele podia ter dito: no mundo tereis aflições, Madalena, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas não foi aqui que ele disse. Foi ainda antes, bem antes, quando encarnado ele estava. Encarnado ainda. E ele já dava os sinais. Páscoa é sinal de vida, é sinal de existência contínua, é sinal de imortalidade da alma. Que a morte não devora, não destrói o que nós somos. Isso é muito consolador, é muito confortador. Para nós irmos caminhando para o fim da palestra, um hobby que eu sempre tive e gostaria de compartilhar aqui são as chamadas cartas psicografadas de Chico Xavier, ou os livros carta. Não sei se é impressão minha, eu acho que deve ser a maneira como eu vejo, mas são livros que geralmente no movimento espírita são deixados mais de lado. A gente fala muito nos romances de Emmanuel, fala muito nos livros de André Luiz, e nós não buscamos nos livros cartas o consolo, o esclarecimento, o alento para o coração. Talvez girem em torno de 50, talvez até 60 livros
porque Chico produziu muito. E poderia ter sido muitos outros livros, pelo tanto de carta que ele recebeu, lá na Casa da Prece, em Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã, em Pedro Leopoldo. Mas alguns companheiros muito amigos, por exemplo, Dr. Écio Arantes, Dr. Rubens Geniazzi, Dr. Elias Barbosa, fizeram aquele serviço de reportagem. E após aquelas cartas que chegavam dos jovens desencarnados, muitas vezes filhos, mas às vezes pais, mães também, que o Chico recebia em alta madrugada, lá em Uberaba, era 2, 3, 4 da manhã, e ele psicografando, e quando falava seu nome então, a pessoa, como qualquer um de nós, desabava a chorar. Feita ali a revelação de que era realmente o ser amado que estava vivo, que continuava vivo, passava-se então depois para a segunda etapa, que em geral era uma entrevista com o organizador do livro e o levantamento de informações que o Chico nunca daria conta de saber. Era impossível. Impossível. Não teria como ele saber. Talvez hoje haveriam as alegações, mas tem o Facebook, tem o Instagram, tem a inteligência artificial, mas naquela época não tinha nada disso. Não tinha internet, não tinha nada. Mas os jornais, pior ainda. Porque quando a gente vai ver a assinatura do espírito do desencarnado, do mesmo jeito que ele assinava na carteira de identidade. Alguns ainda vão mais além e não assinam, embora tivessem ali desencarnado com 20, 22, 23 anos, fazem questão de assinar quando assinavam com 8 anos de idade. Porque aí só o papai, só a mamãe é que sabe como é que aquele filho escrevia quando tinha aquela idade. E as revelações e as orientações, os esclarecimentos e as notícias do plano espiritual vão assim, como a gente diz aqui em Minas, debulhando, umas atrás das outras. Depois que a gente lê um daqueles livros, a gente fica diferente. Fica. Porque o nosso espírito quer sempre prova, quer sempre a ciência comprovando. Porque a gente fala ainda de Jesus ressurgindo, ressurrecto, mas parece que ainda falta uma coisa para alimentar o nosso ceticismo e falar, agora, Senhor, a minha fé está mais forte. Porque eu creio, mas ainda eu quero crer mais. Porque ainda não é o bastante para que amanhã talvez minha fé não venha vacilar novamente, porque vai vacilar. E aí, pela mercê de Deus, nós temos tão perto aqui de nós, porque Chico é como aqueles meteoros que passam pela Terra a cada 500 anos, sabe? Passa tão pertinho, não pode passar muito perto que bate na Terra e acaba com tudo. Mas passa pertinho, a gente vê o deslumbre. Imagina você estar encarnado numa época em que um cometa que passa pela Terra só a cada 500 anos vai passar. E você vai ter a oportunidade de sair na janela da sua casa e ver ele passando, a olho nu. Para ver ele de novo, só se eu reencarnar daqui 500 anos, que se Deus quiser não, aí nós vamos estar todo mundo no outro planeta muito mais evoluído que esse, ou esse já mais evoluído, e aí é que nós teremos a possibilidade de vê-lo, mais uma vez. Esse é Chico, mostrando a ressurreição dia após dia, na sua lavra mediúnica e nas suas ações como homem amor, homem caridade. Ele soube ensinar para nós, na prática, o que é Páscoa no dia a dia. Ao olhar a vida do Chico, você vê uma pessoa que entendeu o que é viver a Páscoa todo dia. É levar vida a todo mundo. Mas é no psicógrafo. Não é isso. É levar vida, não prova de vida. É levar vitalidade, esperança, consolo. Mas eu não sei como. Abraça, beija, oferece o ouvido, dá presença. Nosso mundo está precisando de mais de presença, de calor humano. Nós estamos muito no calor do ódio. E o ódio, o calor dele é de fervura. Não é aquele calor quentinho de acolhimento, de ternura. Nós precisamos apaziguar muito os nossos humores para que eles não se tornem depois, mais rápido do que a gente pensa, doença. Porque o ódio vira doença. Ele é doente. Isso tudo somatiza.
O único caminho é o amor. Eu posso fugir dele quantas vezes eu quiser, mas eu sempre terei que voltar para ele, até que eu aprenda a amar, porque o amor só quer uma coisa de mim, que eu aprenda a amar, só. E assim, aprendendo o que é amar, eu vou percebendo que corpo não ama corpo, espíritos amam espíritos. E como os espíritos vivem sempre, além da morte, o amor também é eterno, imortal. Logo, Páscoa, além de ressurreição, de imortalidade, é lição de amor eterno, de amor imortal. Que vocês possam ter um abril extremamente abençoado daqui para frente. Espero que os últimos dias tenham sido. Que Jesus esteja no coração de cada um de vocês, especialmente naqueles momentos em que se sentirem sozinhos, estiverem tristes, com uma bagagem muito pesada nos ombros. Aí você vai se lembrar daquele dia em que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Um jugo suave, um fardo leve, saúde no espírito, na mente, no corpo, para que abril abra também as portas do nosso coração rumo, como dizia Paulo, ao de cima e não só ao da terra, como nós estamos acostumados. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. A Casa do Caminho foi fundada em 1962 com o intuito de ser um albergue e servir alimentos aos necessitados com o nome de Sociedade Beneficente Casa do Caminho. Após a extinção do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, as atividades foram direcionadas para a nossa casa, se chamando a partir de então Sociedade Espírita Casa do Caminho. As atividades doutrinárias se dividem em palestras públicas, evangelização juvenil, evangelização infantil, evangelização de bebês e no ventre, estudo e pesquisa sobre o Evangelho. Para além das atividades doutrinárias, temos também as atividades assistenciais, as quais precisamos cada dia mais da sua ajuda, como Bazar Beneficente, Quentinhas, costura e confecção de enxovais para bebês. Arrecadação e distribuição de cestas básicas. Distribuição de kits de higiene básica. Distribuição de kits de verduras. Entrega de sopa fraterna. Doação de pães e leite. Para que esses trabalhos continuem, precisamos da sua ajuda. Venha trabalhar conosco ou ser um doador associado.